Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No período do recesso parlamentar, estamos fazendo um balanço das atividades no primeiro semestre do ano. Na edição passada, conversamos com a liderança de governo e no jornal de hoje, nossa reportagem traz uma análise por parte da oposição aqui no Legislativo Municipal. Agora vamos conversar com o vice-líder da oposição, o vereador Aldacir Oliboni. Vereador, tivemos aí nesse ano uma nova composição aqui no plenário Otávio Rocha, o que resultou aí na aprovação de alguns projetos, né? Gostaria que o senhor falasse dessa estrutura, então, de oposição e de base ao governo. Pois então, o terceiro ano do governo Marquesan, ele marca um novo momento e cenário aqui na Câmara, à medida em que ele possivelmente deve ter feito uma reflexão que muitos dos seus projetos aqui não passavam. Como aconteceu 2 anos atrás, o IPTU foi vetado por esta casa. Ele passa a fazer uma engenharia e nessa engenharia ele leva para a base do governo alguns partidos, como o PMDB, o PRB, e infelizmente isso foi, ao nosso ver, uma cooptação, porque valeu aí muitos cargos de confiança e que acabaram migrando para a base. Ele consolida a base com 22 a 24 vereadores e a partir desse momento que ele tem segurança de uma maioria aqui na Câmara, ele coloca em priorização projetos estratégicos, porque ele vinha já há algum tempo, nos 2 anos, com um discurso de que a Prefeitura estava em déficit e que era preciso, vamos dizer assim, buscar recurso para implementar alguma política. Eu avalio do ponto de vista político que foi uma grande mentira, uma grande enganação, porque ele passa a ter uma maioria na base, consolida para votar projetos importantes para passar, mas ao mesmo tempo ele trabalha com um troca-troca, uma moeda de troca. Ele oferece cargos de confiança e acaba, enfim, patrolando, né, uma série de ações que precarizou o serviço público, por exemplo, acabando com a carreira do funcionalismo público e colocando em votação projetos estratégicos de privatização e até mesmo o próprio IPTU, que acabou ou vai no próximo ano onerar a população. Dividindo agora por essa questão de projetos, começando pelo IPTU, né? Teve 14 votos contrários, entre eles o da oposição ao governo, né? Na época se falou em justiça tributária. Como o senhor, enquanto representante da oposição, avalia essa proposta do governo e as medidas, então, e as justificativas que foram dadas para a apresentação da proposta e aprovação aqui no plenário do projeto? O governo anunciou que o projeto do IPTU ele teria muito mais pessoas que teriam uma certa isenção, pagariam menos, e na grande maioria, na verdade, ia ser beneficiado. Nós tínhamos a seguinte avaliação: se não for um IPTU progressivo, paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos, não há como fazer justiça tributária. Porque o projeto sinalizou e acabou sendo votado, favorecendo os grandes empresários. Por exemplo, ele reduziu o imposto dos vazios urbanos. Quem é que é dono dos grandes áreas vazias, isso é, vazios urbanos na cidade? São um grande empresariado que acabam criando e implementando os grandes condomínios. Ele onerou a população à medida em que ele aprovou a questão da mudança da planta de valores, que foi o IPTU que não foi progressivo, mas ele criou, na verdade, taxas que criaram dificuldades, vão criar dificuldades para o cidadão, enfim, pagar o próprio IPTU do próximo ano. A maioria vai receber, nos próximos 3 anos, um IPTU reajustado no mínimo 20% do valor venal. Então, esse processo de aumentar o valor venal durante 3 anos vai acarretar aumento do IPTU de mais de 100%. Então, lamentavelmente, ele acaba onerando todo cidadão em prol de fazer caixa. Para onde é que vai esse recurso? Vereador, uma outra proposta, né, bastante polêmica, enfim, teve uma sessão plenária tumultuada aqui, foi a sessão plenária em que foi aprovado, então, o projeto de lei que tratava aí dos servidores públicos do município. Na época se falou de um montante de 16 milhões que poderiam ser gerados para o município através dessa proposta e dessa aprovação. Como que o senhor vê a economia, né, essa economia, diante de uma situação em que temos uma crise financeira, né, de
dita pelo governo e de que outra maneira poderia resultar esse valor, se não com a aprovação dessa proposta? Lamentavelmente um equívoco, porque economia para o governo Marquesan é botar dinheiro em caixa. Economia para nós é poder tratar bem o servidor público, respeitando as conquistas durante uma década, né, e valorizando ele para poder produzir melhor resultado lá na ponta, que é o serviço público de qualidade. O governo, na verdade, tira as conquistas do servidor, né, com a ideia de, enfim, reforçar o caixa, segundo ele, de fato, 16 milhões anuais, mas só em publicidade, por exemplo, ele gastou do ano passado até então 34 milhões de reais. Ele tira de alguém para colocar para um outro segmento. Não é diferente nos recursos de consultorias em Porto Alegre. Então o governo agora, por exemplo, ele manda um projeto de lei para esta casa para poder, enfim, ter um empréstimo para poder divulgar mais as ações de governo com uma nova licitação de 5 milhões de publicidade. Quais são as boas ações que o governo Marquesan fez em Porto Alegre durante esses 2 anos e meio? A população, e já foi pesquisado, já foi consultada, tem uma rejeição de 76% do prefeito Marquesan. Isso significa que ele abandonou a cidade. Os serviços estão precários. Qualquer leigo que andar pela cidade percebe que ele deve muito para a população de Porto Alegre com relação a serviços. Aí ele tira o funcionário público como um dos focos principais de perseguição do governo, porque nos últimos 3 anos ele não deu nenhum tipo de reajuste. Então é lamentável que o governo, infelizmente, adote uma postura dessa, não valoriza o servidor e ao mesmo tempo transfere esse recurso para consultorias ou para parcerias ou terceirização de serviços. Recentemente, servidores estiveram aqui na Câmara Municipal solicitando então o reajuste de salários, Como que a oposição consegue intermediar esse momento entre servidores e governo municipal, então? Nós procuramos, através de um pedido formal do Simpa, que veio aqui na Tribuna Popular, criar um movimento para que a Casa, através de uma comissão de vereadores, solicitasse ao governo a abertura de negociações, porque fazem 3 anos que os servidores não têm sequer a reposição do INPC. O prefeito, além de descumprir a lei, ele não dialoga com o servidor público. Depois de destruir a carreira do servidor público, ele dá uma impressão que não quer diálogo com o servidor. Mas, ao mesmo tempo, ele passa a ter uma relação com os procuradores, que também tiveram aqui na tribuna, pedindo para que a Câmara reavalie o piso do atual prefeito, que é de 19 mil reais. O teto de salário do nosso município é o salário do prefeito, 19 mil reais. Obviamente que alterando o teto do prefeito, se altera automaticamente o dos procuradores. Mas e aí? Os outros servidores vão ter reajuste? Nós queremos um plano de carreira, de cargos e salários para todos os servidores. É na saúde, na educação, na assistência. Nós queremos que o servidor seja valorizado. Nós não queremos que o governo entregue para a iniciativa privada, terceirizando o serviço da saúde, por exemplo, e desvalorizando a ação fundamental do servidor público. Nós queremos que todo o servidor público seja, vamos dizer assim, contemplado numa discussão muito pontual com relação a cargos, a um plano de carreira. Vereador, mudando agora um pouco o assunto, o senhor também falou de um outro projeto aprovado no começo da nossa entrevista, que foi a concessão dos parques e praças. Além dos parques e praças, um assunto amplamente debatido aqui na Câmara de Vereadores nesse primeiro semestre, foram as parcerias público-privadas e também no que diz questão à área da saúde, a gestão dos pronto-atendimentos da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus. Gostaria que o senhor falasse como que o senhor, enquanto representante da oposição, representando os parlamentares de oposição, devem acompanhar essas tratativas e esses assuntos, então, agora no segundo semestre. É lamentável porque o governo está transferindo uma incumbência que é dele, que é a gestão pública do município, para a iniciativa privada, terceirizando serviços, fazendo concessões ou privatizando. No caso de parques e praças, ele aprova um projeto aqui na Câmara para poder abrir concessões de parques e praças. E ela tinha praticamente o endereço certo, que é o Parque da Harmonia. A partir da aprovação desse projeto de lei, obviamente a empresa que pegar essa concessão e está no projeto, ela cobrará ingresso para ter acesso a esses locais.
E o governo ficava dizendo que não terá cobrança de ingresso. Mas qual é a empresa que vai pegar uma concessão, vai colocar lá um instrumento de recreação, vamos dizer assim, e não vai cobrar ingresso? É uma obviedade. Por exemplo, nós temos aqui no Parque Maurício Rossi Sobrinho, no Parque da Harmonia, a Semana Farroupilha. Como se dará a Semana Farroupilha todos os anos, né? Que sempre foi uma organização dos próprios piqueteiros, enfim, da Associação dos Piqueteiros, dos piquetes, e mais também uma certa crítica, mas o MTG também fazia essa coordenação geral de captação e de relação com a estrutura em si. O que nós queremos, na verdade, é que esses espaços públicos fiquem a critério do uso da comunidade. Nós vamos pegar, por exemplo, todos os espaços públicos que até então são operacionalizados, programa da SME, por exemplo, Secretaria Municipal de Esportes. Esses também estão no pacote. Se o governo quer privatizar, abrir concessões, ele poderá fazer a partir do momento que aprovar o projeto. Lamentavelmente, o governo está entregando algo que é dele, como gestor público, para os espaços públicos e também nos serviços públicos. Por exemplo, agora, no HPS, está uma chamada pública para terceirizar a gestão do HPS. O HPS tem uma falta de 260 servidores. O que vai acontecer? Os que trabalham no pronto atendimento da Bom Jesus, da Lomba do Pinheiros, poderão optar para trabalhar ou no HPS ou no HPV, e também lá ele vai terceirizar, porque segundo ele vai transformar em UPA e vai terceirizar os serviços. Terceirizar os serviços, o governo perde o controle da gestão. Então, os que vão, enfim, fazer a gestão das UPAs, poderão contratar servidores, isso é, funcionários terceirizados. Não vão pagar o salário que é devido dentro da área da saúde e também não vai pagar, como não paga nos outros serviços, os outros encargos, como é o vale alimentação, o vale transporte e um salário decente. Infelizmente, com isso, vai reduzir a oferta de serviços e a qualidade, que é fundamental. O governo tem que perceber que esses serviços públicos é de incumbência dele, porque ele já recebe recurso de fundo a fundo do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, para operacionalizar a gestão e os serviços. Mas, infelizmente, o governo Marquesan quer entregar, de fato, o patrimônio público, que é do povo de Porto Alegre, para a iniciativa privada. Vereador, fazendo ainda uma projeção para esse segundo semestre, existem propostas que devem entrar em discussão aqui na Câmara de Vereadores, entre elas projetos de lei ligados ao transporte público da cidade, a questão dos ônibus, né? O senhor já colocou que o governo possui uma maioria aqui no plenário Otávio Rocha, né? Entre os vereadores possui uma maioria ou uma quantidade necessária para a aprovação de projetos. Como que a oposição deve se organizar, então, frente a essas discussões que devem acontecer agora nesse segundo semestre de 2019? Infelizmente, é mais um ponto negativo do prefeito. Ele cria um mecanismo de proteger o empresariado, principalmente aqueles que têm as concessões do transporte coletivo em Porto Alegre, onerando a população. Ele isentou tudo que foi possível de impostos e a passagem não baixou, pelo contrário, aumentou e tirou, inclusive, a segunda passagem. É nesse sentido que o governo vai contramão aos problemas da cidade. O que aconteceu com isso? Os coletivos, os ônibus, o transporte coletivo esvaziaram e as pessoas passaram a utilizar o transporte de aplicativos. Não é por acaso que se duas pessoas pegar um transporte, um aplicativo da PUC ao centro da cidade, eles vão pagar menos do que pagariam com o transporte coletivo em Porto Alegre. O governo tem que perceber que quanto mais barato o transporte coletivo, melhor para as pessoas não só transitar, mas poder, enfim, operacionalizar a demanda existente. São centenas de milhares de cidadãos que se utilizam do transporte público porque ele deveria ser mais barato. Mas, infelizmente, ele retira a gratuidade dos idosos, ele queria reduzir o número de passagens dos estudantes, né? E queria reduzir também os deficientes físicos, as pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, infelizmente, o governo Marquesan, ali atrás, falava, inclusive, na privatização da Carris. Agora, com uma nova gestão da Carris, passa a ter resultados, porque tiraram
uma série de problemas que existiam, não só de desvio de recurso, como também de uma quantidade de CCs exorbitante para uma empresa pública. Então, creio que a gestão atual está trabalhando bem e está reduzindo o déficit. Creio que não há necessidade de privatizar, porque a Carris é o balizador do valor do transporte coletivo em Porto Alegre e é uma empresa pública. Ela tem que continuar pública e de qualidade para poder, inclusive, contrapor o que os demais empresários têm com as concessões que eles estão hoje. Vereador, um último tópico, temos aí uma série de assuntos que poderiam ser abordados e um tempo de entrevista, né, que está chegando ao final. Gostaria que o senhor falasse sobre os preparativos para a revisão do plano diretor que deve acontecer em 2020. A revisão acontece, né, no próximo ano, mas gostaria que o senhor falasse dos preparativos, como que deve se dar nesse segundo semestre. Nós achamos muito estranho, porque a preparação do plano diretor ele teria que partir de uma comissão especial formada pela Câmara. Na verdade, o governo manda um projeto para essa casa, já está tramitando, para contratar uma consultoria para tratar desse assunto e outros mais. Mais um que ele quer tirar do poder legislativo e transferir para o privado. É lamentável isso, porque o plano diretor vai balizar os problemas da cidade e vai encontrar soluções para os problemas da cidade. E ele teria que ser, vamos dizer assim, obediente a esse plano diretor. Me parece que ele achou melhor conversar entre amigos, com quem ele vai consultar, com quem ele vai contratar, para poder atender os interesses, que aí eu diria, de uma minoria, que é o empresariado em Porto Alegre. Então, nós pontualmente faremos a crítica no momento oportuno e queremos mandar um recado ao prefeito municipal. O prefeito municipal iniciou a gestão fazendo a reforma administrativa, na ideia de poder reduzir custos. Foi o inverso. Ele reduziu as secretarias, tirou o poder de algumas, porque foram incorporadas, e aumentou o número de CCs. Ele começou a gestão com quase 500 CCs, em torno de 500 CCs, e já está em 700 CCs na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Prefeito, o senhor tem que parar de chamar de CC, cargos de confiança, e chamar os concursados, em todas as áreas. Nós temos déficit na área da saúde, na área da educação, na área da assistência, e os serviços não estão sendo viabilizados. É nesse sentido que nós lamentamos que ele constrói uma base aqui na Câmara, cooptada. Alguns foram para a base do governo no secretariado, outros foram para a base do governo em troca de CCs do governo do estado e do município, e nós ficamos nesse brete. A população está pagando muito caro com isso. A falta de serviços na vida real do cidadão e uma cidade abandonada. Tá certo, queria agradecer a sua participação no Jornal da Câmara. Muito obrigada, vereador. Nós que agradecemos e vamos enfrentar o segundo semestre, esperando que o governo Marquesan governe para todos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá.